Você sabe exatamente o que deveria estar fazendo. Você sabe que deveria estudar, aprender aquela habilidade, treinar, criar, ler. Começar aquele projeto, resolver a sua vida, mas mesmo sabendo disso, você não faz. E talvez a parte mais frustrante seja essa: você não é burro, não é incapaz, não é irresponsável. Você entende perfeitamente o que precisa ser feito, mas alguma coisa dentro de você resiste. E a psicologia descobriu algo extremamente importante sobre isso. O seu cérebro foi literalmente projetado para evitar esforço desnecessário. Ou seja, talvez você não esteja lutando contra preguiça, talvez você esteja lutando contra programação biológica. E quando você entende isso, a procrastinação começa a fazer muito mais sentido. Existe uma diferença silenciosa entre pessoas que conseguem executar tarefas difíceis e pessoas que vivem travadas. A maioria acha que essa diferença é disciplina, mas não é. A verdadeira diferença é resistência mental. Pessoas que conseguem agir sentem menos resistência psicológica diante da tarefa, enquanto outras sentem a tarefa como ameaça mental. E aqui entra algo muito importante: o seu cérebro possui sistemas diferentes para lidar com comportamentos. Existe uma parte do cérebro responsável por ações automáticas, coisas que você faz sem pensar, como escovar os dentes, dirigir, abrir aplicativos, pegar o celular automaticamente. Esses comportamentos exigem pouca energia mental. Mas as tarefas novas, complexas, desconfortáveis ativam outra região do cérebro, que é o córtex pré-frontal, a área ligada à tomada consciente de decisões, e essa região consome muita energia. Seu cérebro sabe disso. Então, toda vez que você pensa em fazer algo difícil, ele faz um cálculo invisível. Isso vale mesmo o esforço? E aqui que está o problema. Muitas tarefas importantes possuem recompensa distante. Estudar, ler, treinar, criar algo, aprender habilidades, nada disso gera prazer imediato. Enquanto redes sociais, vídeos curtos, dopamina rápida, geram recompensa instantânea com esforço quase zero. Então, o cérebro naturalmente prefere aquilo que custa menos energia. Não porque você é fraco, mas porque eficiência energética foi fundamental para a sobrevivência humana. Só que o mundo moderno hackeou isso. Agora existem milhares de estímulos desenhados para sequestrar a sua atenção com o menor esforço possível e competir contra isso apenas usando força de vontade. E competir contra isso apenas usando força de vontade quase nunca funciona. Ok, então qual é a solução? A psicologia descobriu algo muito interessante: que as pessoas produtivas não vencem o cérebro na força. Elas reduzem a resistência psicológica da tarefa. Elas desenham tarefas que o cérebro aceita iniciar e isso muda tudo. Então, a primeira estratégia é o seguinte: reduza absurdamente o tamanho da tarefa. Isso parece simples, mas é profundamente psicológico, porque o cérebro não reage apenas ao esforço real, ele reage ao esforço percebido. Então, quando uma tarefa parece gigantesca, o cérebro entra em ameaça cognitiva e aí você evita. Só que quando ela parece uma tarefa pequena, o cérebro aceita iniciar. É por isso que videogames são tão viciantes. Eles nunca jogam o chefão final na sua frente, logo no começo. Eles dividem tudo em pequenas etapas, pequenas recompensas, pequenas vitórias, pequenos níveis. E cada pequena vitória gera a sensação de progresso. O cérebro progresso perceptível. Então, talvez a solução não seja terminar o projeto, talvez apenas seja abrir o documento. Talvez a solução não seja estudar durante 5 horas, mas ler uma página. Porque a ação gera impulso psicológico e impulso reduz resistência. Ultramaratonistas fazem isso o tempo inteiro. Quando o corpo entra em colapso, eles param de pensar na corrida inteira. Eles pensam apenas mais um passo, depois mais outro passo, e assim percorrem centenas de quilômetros. Talvez a vida funcione da mesma maneira. Uma mente sobrecarregada trava diante da montanha, mas consegue lidar com o próximo passo. A segunda estratégia é mudar a forma como você fala mentalmente com a tarefa. Isso parece um detalhe, né? Mas muda completamente a reação cerebral.
Existe uma diferença enorme entre eu escolho fazer isso. Quando algo parece obrigação, o cérebro cria resistência automática, mesmo que a obrigação tenha sido criada por você. Mas quando existe sensação de escolha, o cérebro reduz defesa psicológica, porque seres humanos possuem necessidade profunda de autonomia. Então, não diga eu tenho que estudar, mas diga eu escolho estudar agora para construir a vida que eu quero. Não diga eu tenho que treinar, diga eu escolho fortalecer o meu corpo. A tarefa continua difícil, mas emocionalmente ela muda completamente, porque o seu cérebro não odeia esforço, ele odeia sentir aprisionamento psicológico. A terceira estratégia talvez seja a mais poderosa. Pare de criar promessas gigantescas. Crie pactos pequenos. Isso muda a identidade, porque um dos maiores problemas da procrastinação é o acúmulo silencioso de promessas quebradas. Você começa algo, para, aí você começa outra coisa, aí você para, e aos poucos cria uma identidade interna extremamente perigosa de que eu sou alguém que não consegue continuar. Então, cada nova tarefa começa carregando o peso emocional de todos os fracassos anteriores. Mas a psicologia comportamental descobriu algo importante: que pequenos compromissos concluídos reconstroem autoconfiança neural. Então, ao invés de vou mudar minha vida inteira, crie pactos mínimos. Por exemplo, vou estudar 20 minutos por dia, 27 dias. Eu vou caminhar 3 vezes essa semana. Eu vou escrever durante 15 minutos por noite. Pequeno, mensurável, possível, porque quando você conclui algo, o cérebro começa a atualizar a identidade. Ele aprende que talvez eu seja alguém que consegue cumprir o que começa. E isso é gigantesco psicologicamente, porque procrastinação não destrói apenas produtividade, ela destrói a autoimagem. Talvez o problema nunca tenha sido falta de potencial. Talvez tenha sido excesso de resistência acumulada. E aqui está a verdade mais importante desse vídeo: que as tarefas difíceis não se tornam fáceis porque você vira uma máquina de disciplina. Elas se tornam possíveis quando você aprende a trabalhar com o seu cérebro e não contra ele. Porque o cérebro humano não responde bem à ameaça constante. Ele responde melhor ao progresso gradual. Segurança psicológica, a repetição, ao movimento pequeno. Talvez a produtividade real não seja intensidade, talvez seja arquitetura mental inteligente. E talvez você nunca tenha sido preguiçoso, talvez estivesse apenas tentando vencer o cérebro biologicamente programado para economizar energia. No mundo projetado para sequestrar a sua atenção. Mas agora você sabe de uma coisa: resistência não significa incapacidade, significa apenas que a tarefa ainda está grande demais para o seu cérebro aceitar. Então, reduz, simplifica, começa pequeno, porque no fim, no fritar dos ovos, as pessoas que conseguem fazer coisas difíceis não são aquelas que sentem zero resistência, são aquelas que aprendem a tornar o primeiro passo pequeno o suficiente para finalmente conseguir começar.